Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. André Salem. Eu. Quantas academias tem o Palmeiras? Responda rápido. Vixe, já? De cara? Quantas? Sempre Duas. Pensou muito. Duas? Três? Três? Quatro? Meu Deus, eu não sei, eu não sou o dono da verdade. Quem que é o dono da verdade? É isso que a gente tá aqui pra falar, pra discutir e refletir sobre. Quantas academias tem Sociedade Esportiva Palmeiras, senhoras e senhores? Ó, essas camisetas que estamos trajando aqui... Será que são da As terceira duas. academia? As duas estão dizendo que estamos na terceira academia. Se você pegar aqui atrás, eu acho que a branca também tem, né? Acho que Essa também, essa tá aqui atrás que estamos na terceira academia. Mas uma coisa é indiscutível. O Palmeiras teve pelo menos duas academias que ninguém discute. Sim. Nos anos 60 e nos anos 70, que o Palmeiras Sim, ganhou sim. muitos títulos estaduais, nacionais, impediu aquela sequência que seria histórica do Do Santos. Santos. Já foi histórica, mas poderia ter sido um estrago maior. Santos do Pelé, O né? Santos não era qualquer Santos, né? Sim. Não era qualquer Um um. dos maiores times da história do futebol, só isso. E aí a gente daria um salto no tempo dos anos 70 para os anos 90, que é o que eu acho que pega muita gente. Por exemplo, quando começou a era Parmalat, o Palmeiras começou a construir verdadeiros esquadrões. Sim. E aqueles esquadrões não só ganhavam títulos, mas também, pelo menos com o Luxemburgo, jogavam muito bonito. Davam aula, será? Davam aula. Aquilo ali dava aula. Aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: por que o Palmeiras não considera aquele timaço dos anos 90 da Parmalat como uma academia? Porque você concorda comigo que quem define o que é academia ou não é o próprio Palmeiras. Não é alguém que chancela. Não. Agora estamos vivendo a 8ª academia. Quem que fala isso? Muitas vezes é o próprio Teria que ser clube. o Tanto que clube. tá na camisa aqui. Terceira academia, o Ademir da Guia falou que é uma nova academia, eu acho que ele nem usou o termo terceira, mas assim, se for pra definir academia, eu acho que a academia, se é a de hoje ou não, e a gente vai discutir isso também, mas a dos anos 90 com a Parmalat também era uma academia, porque além de ter ganhado o título, jogava um futebol melhor. O que você acha, meu amigo? O que eu vi, eu acho que eu vi até o clube falar isso oficialmente numa matéria pro Globo Esporte, se eu não me engano, que foi depois do Ademir da Guia ter falado que a gente tá vivendo a nova academia, né? E aí levantou essa discussão da terceira academia ou não. O que o clube leva em consideração é tempo de elenco, tipo assim, ter o mesmo elenco por um tempo seguido, como foi nos anos 60, anos 70, sim. e uma grande hegemonia de títulos, né? Além Ok, além de dar uma aula de futebol e tudo mais, meio Check. que você se sobressair ali, né? Ok. Eu acho que o que talvez atrapalhe os anos 90 é que os times eram desmanchados muito rápido. A gente teve 93, 94, praticamente Sim. só. 95 já era outro time, Era outro 96 time. era outro time completamente diferente, 97, 8 Outro e 9, time. o período do Filipão, era outro time completamente Mas de diferente. 97 a E nesse 99 era um time período- mais parecido. Sim, mas nesse período também o Palmeiras não teve uma grande hegemonia, se você for ver, porque tinha grandes clubes, obviamente. Então, nos anos 90, o Palmeiras vence o Brasileiro de 93, 94 e Sim. só, entre aspas, mas só, Paulista, assim. Rio São Paulo. Paulista e Rio São Paulo, sim, mas foram ali 2 anos. Aí você Perfeito. pega, não teve Libertadores, foi só uma ali no final. Então você não Ok. teve uma grande... igual, por exemplo, esse período agora, o Palmeiras vem vencendo títulos todo ano, mais de um título e Sim, torneios sim. grandes. Então talvez por isso que pese, e a gente tá com o mesmo elenco praticamente quase ele desde que o Abel chegou, assim, né? Muda uma peça ou outra, obviamente, mas o embrião ali é o mesmo. Então talvez por isso que pese. Eu não sei se essa é uma verdade, mas eu acho que o clube leva isso em consideração. Mas faz sentido, né? Faz Faz sentido sentido. você tentar fazer um critério um pouco mais criterioso de o que é uma academia. Então, além de títulos, O que... a sequência do elenco Sim. também é importante, né? Sim. E a- Você e a- cria e a uma grandiosidade. identidade, um jeito de jogar, assim. Sim, Todo sim. mundo sabe como o Palmeiras joga. Sim. Até nos anos 90, variou muito o estilo de jogo do Palmeiras, né? Você Aham. pega a época do Filipão e do Luxemburgo, não tinha nada a ver Não tinha um nada a estilo ver. do outro. Mas ambas vitoriosas. Ambas vitoriosas. Muito. Inclusive do Felipão, que nos trouxe Sim. a primeira Libertadores. Aliás, Ok. o que seria essa terceira academia também é uma discussão se ela conta desde 2015, 16 Então, era ou o que eu ia desde te a era perguntar. Abel. Ainda tem esse período. Que exercício que a gente tem que fazer? Porque o Palmeiras de hoje, de 2023, não é o mesmo de 2015, só tem o Dudu. Sim. Mas e e nem aí? de 16, 15, 16 ali, né? Já Exato. era outro. Mas e aí, o que pesa mais? Essa sequência de títulos ou, de repente, as mudanças atrapalharam muito da gente cravar? Não, o Palmeiras tem a terceira ou a quarta academia desde 2015, ou desde 2020 seguramente. Sim, o que eu vi, parece que o clube considera é a partir do Paulistão de 2020, que foi vencido até pelo Luxemburgo ali, né? Sim, sim. Então seria aquele período 20, 21, 22 e 23, esses 4 anos. 24 será que continua a então, academia? Eu não sei, aí não saberemos. Pode ser que o Abel saia, pode ser que se desmanche um pouco esse elenco.
Mas o que me pega um pouco, eu não sei se você concorda, é a questão o futebol bonito, aula de futebol, que isso era muito falado no... Sim. Academia, a academia dos anos 60 e 70 era chamada de academia pela excelência, né? Porque era quase que uma aula de futebol, era um negócio meio didático. O próprio Ademir fala, a gente jogava futebol de uma forma meio didática, a gente ensinava o que era jogar futebol. Então, esse time atual tem um pouco de dificuldade de enxergar essa aula de futebol. Tanto que a gente pega, às vezes, um Flamengo forte e toma pau. A gente não consegue competir com alguns times ainda, né? Assim, a gente não consegue... é claro, a gente nunca vai apresentar um nível que a gente apresentava nos anos 60 e 70 e o futebol mudou, até nos anos 90. Os jogadores estão tudo na Europa. Hoje, para a realidade do Brasil, o Palmeiras se sobressai muitas vezes. Mas eu tenho essa dificuldade de colocar no mesmo patamar, entendeu? Eu não sei o que você acha sobre esse futebol bonito, esse espetáculo. Eu acho que o único que chegou perto recentemente de parecido de academia no Brasil foi aquele Flamengo de 19 e talvez o Santos de 10-11, né? Que aquele Santos de 10-11 também era muito encantador. Sim. Então eu acho que foram os dois melhores times, talvez parecidos com o que o Palmeiras jogou ali, ou que dizem ter jogado, porque eu não vi também, né? Mas que era um futebol, invariavelmente muito bonito. Mas eu acho que para os padrões de hoje do futebol brasileiro, eu acho que o Palmeiras sim apresenta uma academia. Não pelo futebol, mas pela longevidade do elenco, do treinador e pela constância de títulos. Que eu acho que hoje são esses checks que a gente tem que dar. Então, para mim, sim, é uma academia. Eu só não sei se é a terceira ou se é a quarta. Isso que eu ainda tenho uma dúvida muito grande. Eu fico balançado se aquele esquadrão dos anos 90 era uma academia ou não era uma academia. Eu acho que a aula que talvez o Palmeiras dê, o Palmeiras atual, é uma aula meio tática, assim, né? Muito com o Abel. tática. Então, o Abel, ele cria umas coisas assim, dá uns nó aqui e ali, tira um coelho da cartola aqui. Então, o Palmeiras consegue fazer coisas diferentes, talvez dentro da realidade do futebol de hoje em dia, que não é mais tão técnico e é mais tático. Então, o Palmeiras talvez seja o clube brasileiro que mais está alinhado com o futebol moderno. Talvez seja o Palmeiras hoje em dia, né? Então, que talvez joga um futebol mais parecido com o da Europa. Eu enxergo talvez o Palmeiras mais próximo, assim. Ainda a gente vê time muito no futebol antigo, assim, não vamos ver, no abafo. O Palmeiras parece ser o time mais organizado ainda. Pode perder e tal, mas perde muito organizadamente, né? Então, mas em questão de espetáculo, aí é o que não tem como não considerar os anos 90, né? Porque principalmente ali em 93, 4 e 96, que foi o time dos 100 gols... Aquilo lá, que quem viveu, a gente era muito pequeno, mas dizem que o Palmeiras dava muito espetáculo. Era uma aula praticamente, né? Então, assim, eu acho que em termos de espetáculo, aula, excelência, não tem como desconsiderar o começo dos anos 90, principalmente ali até 96. A gente fala de constância, né? Mas, por exemplo, se a gente for pegar só o recorte de 93 a 96, a gente pode considerar que aquela foi uma academia, por exemplo? Porque quantos anos tem que ter um time do Palmeiras para ser considerado uma academia? De 20 a 23 já é uma academia. E de 93 a 96, não poderia ser também? Aí, apesar de que o elenco mudou bastante, né? O elenco de 96 já era outro. Mas o treinador pelo menos era o mesmo. O treinador era o mesmo. Ele voltou, mas era o mesmo ali, né? Então. Então. Qual seria o seu veredito? Era uma academia ou não era uma academia? Cara, então, eu não sei, eu não consigo... Você cravaria? Eu não consigo ter um veredito, eu acho cravou. Mas cravou que não era em 90, cravou que agora é. Então, agora é. Então, segundo o Palmeiras, o próprio clube, é a terceira academia. Eu acho que tem um pouco de marketing da Puma ali também, de valorizar o produto. Eles usaram naqueles videozinhos que eles fazem, terceira academia, bem-vindo à terceira academia, não sei o quê. E o Palmeiras acabou pegando isso porque... eu acho que a molecada de hoje em dia é legal pra molecada da internet falar terceira academia. A gente às vezes brinca em pós-jogo, terceira academia tá on, quando a gente ganha bem e tal. Sim. Mas eu acho que é uma coisa que talvez o Palmeiras adotou mais pra molecada de hoje em dia se sentir mais pertencente ali, né? Zoar, tirar onda com os amigos e tal. Mas você acha que daqui 20 ou 30 anos... Assim, o que eu acho também... Como eu falei, eu tenho muita dificuldade de comparar o Palmeiras atual com o dos anos 60 e 70. Até porque eu também não vi os anos 60 e 70. Eu tenho muita essa dificuldade de fazer esse paralelo e colocar na mesma prateleira. Eu acho que talvez a era de hoje poderia ter outro nome, não sei exatamente o quê, entendeu? Talvez, assim, as academias foi aquilo. Anos 60 e 70 foram as academias. Foi isso. Aí talvez hoje a gente pode dar outro nome, entendeu? Não sei, pode chamar de outra forma. A gente pode reverenciar o Palmeiras de hoje de um outro jeito. Eu não sei exatamente. É que eu acho que quando você chama de academia, eu ainda tenho essa dificuldade porque... Uma alcunha séria. Assim, então, tem o peso, cara, do que era o Palmeiras nos anos 60 e 70.
E eu não consigo ver esse time atual dando espetáculo. Apesar de ter tido muitos resultados, isso não tem como negar, os títulos são inevitáveis. Pro futebol de hoje, é difícil um time brasileiro dar espetáculo. E o time do Palmeiras dar espetáculo, principalmente com o material humano que tem, é quase impossível. Então, se a gente tirar esse check... Por isso que talvez não chamaria de academia, chamaria de outra coisa. Não sei exatamente como, entendeu? Entendi. Talvez por isso. Mas se a gente tirar esse item, aí não tem dúvida. Aí pra mim é academia, não tem nenhuma dúvida. Porque todos os outros requisitos... Ele cumpre, né? Talvez poderia ter um período maior, talvez... É porque é difícil porque tá acontecendo ainda, né? Sim, então é sim. difícil você cravar uma coisa que tá acontecendo. Talvez se esse time tiver uma longevidade pra 2024, 2025... Aí a gente já tem um período maior, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, por exemplo. Aí eu acho que fica melhor, entendeu? Então eu acho que a gente tem que esperar um pouco, talvez, pra cravar alguma coisa. Tem que esperar acabar, então. Talvez esperar acabar, porque eu acho que talvez dá a ainda dimensão seja um que as período coisas têm, né? Então, eu acho que sim. Agora, a minha maior dificuldade também é dos anos 90 ali, né? Pra cravar Você não alguma consegue coisa. cravar. Então. Mas não pelo futebol apresentado. Porque eu acho que não consegue checar todos os itens. Não entendeu? tem a constância, por exemplo. Mas futebol apresentado, cara, não tem nem comparação. O que o Palmeiras fez nos anos 90 e o que faz hoje, né? Sim. Não tem nem comparação. É porque era outra época, obviamente, né? É que tudo tem que ser contextualizado, até os títulos de hoje em dia, né? Então eu acho que de irrefutável, nós temos apenas 2 academias, porque também há divergências na própria torcida do Palmeiras que estamos na terceira, embora o Ademir da Guinha tenha chancelado e o clube, a Puma também. Mas assim, quem viveu, principalmente para quem viveu as academias, olha pro time de hoje, igual você falou, pô, não tem como comparar. Não é só porque tá só ganhando títulos, tá só empilhando taças, tem o mesmo time e tudo mais que dá para chamar de academia. Qual é o jeito certo? Uma coisa que talvez pese a favor dessa era que a gente tá vivendo é que é meio que parece que é um outro Palmeiras, assim, né? O Palmeiras mudou completamente o que muito. era de 2014 pra depois, 2015, 2016, assim, até o que a gente é hoje. Então, assim, parece que é um outro Palmeiras, é uma outra era do clube. A transformação aconteceu até de um ano pro outro muito sensivelmente, né? Do 14 era um jeito, 15 era outro Palmeiras. Então eu acho que, assim, esse momento tem que ter um nome, entendeu? A gente chama de era Crefisa, não exatamente porque... Mas também não é. Eu acho que a questão da era Crefisa é igual era Parmalat, no sentido de desde que chegou a Crefisa até agora, entendeu? Não que é por causa da Crefisa. Eu pelo menos Se fosse a Pirelli, assim. era Pirelli. Era Pirelli, sim. Era qualquer coisa. Fiat. A gente não fala era Fiat, fala. É porque não foi uma era vitoriosa. Não foi uma era que marcou, entendeu? É o que eu tô falando. A era de hoje marcou. De alguma forma marcou. A gente tem que dar um nome. Não sei se o nome é academia, mas marcou. Esse Nem período Crefisa, do Palmeiras pelo amor marcou. de Deus, hein? A gente tem que arranjar outro nome mesmo. E a gente chama de então. era Crefisa no sentido de marcar, assim. Pode ser... Se o Allianz tivesse sido fundado em 2014, 2015, podia ser era Pode ser geração Parque. Allianz. Pode ser geração Allianz. Porque entendeu? Não sei. Também não foi coincidência o Allianz ter sido fundado ali no finalzinho de o Allianz 14. ajudou muito. E a partir de 15 o Palmeiras ter explodido em todos os sentidos também, né? Isso colaborou demais. Mas o que eu falo é que esse período que o Palmeiras vive é muito marcante pro clube. Talvez seja a era mais vitoriosa da história do clube e vai ser por muitos anos. Sem dúvida. Agora, a gente espera que nos próximos anos essa era vitoriosa continue, embora o presidente esteja fazendo tudo para que não aconteça. Mas a gente espera que sim. Sim. Não é? Sim. Mas é isso, cara. Eu acho que não tem como, assim, cravar. Pelo que eu sei, o clube cravou como terceira academia, mas... o clube cravou. Não tem como... cada um tem sua opinião. A gente pode discordar do clube, enfim, né? A gente não tá querendo ser o dono da verdade. A gente tá expondo a nossa opinião. E eu acho que não consigo cravar, assim. É uma discussão difícil, assim. Não sei. Nem você consegue cravar, então. Mesmo depois de todas essas reflexões que tivemos ao longo dos últimos 15 minutos, assim, não consegue se eu fosse dar um palpite pra não ficar no muro, eu diria que é a quarta academia. Eu não consigo desconsiderar o que o Palmeiras fez nos anos 90. Porque pra mim também... do mesmo jeito que a gente vive uma era muito vitoriosa hoje, os anos 90 foi um período muito marcante, porque a gente saiu da fila, então você tira aquela fila de 76 até 93, que o Palmeiras ficou na fila, e, cara, o Palmeiras talvez tenha sido fundado, vamos por assim, 3 vezes, que foi a fundação oficial, depois nos anos 90 e depois 2015, assim, então... são 3 períodos muito marcantes, assim, né? As academias, os anos 90 e agora. Mas então, você não tem como desconsiderar. dos anos 90, de 93 a 93, de 93 a 99... cara, é que não tem como desconsiderar a Libertadores. Então, 93 a 99, ou 2000? Sim, 99. 93 a 99 pra você é uma academia. Porque a gente também tem que fazer a seguinte ponderação, meu caro. O que pesa mais pra ser uma academia? O futebol jogado, os títulos...
Ou, de repente, não sei, futebol jogado, agora a gente não tem, mas nos anos 90 tinha. O que pesa mais? Então... Porque títulos, os dois estão mais ou menos ali em check. Sim. Eu acho que assim, se os dois se equiparam em título, mais ou menos, um tem um futebol jogado e o outro não tem, o do futebol jogado é melhor. Porque títulos os dois têm. Então. Um tem futebol, outro não tem. Só que os anos 90 Mas também... aí tem o contexto. Os anos 90 era rico de craques no Brasil, hoje também. não é. Mas também tem outro contexto, de que teve um buraco no meio desses anos 90 que a gente ficou também alguns anos sem ganhar nada. E o Palmeiras não era um completo protagonista nos anos 90 também, né? Tinha mais protagonistas, né? Hoje... É porque o futebol era mais forte. Aí que entra o contexto de tudo. Hoje em dia, por exemplo, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores agora. Nas 2 primeiras academias não ganhou. Mas, cara, pode ser que o Palmeiras ganhou um Paulista ali que era mais difícil do que uma Libertadores hoje em dia, entendeu? A gente sabe muito bem que não se dava o valor pra Libertadores. E o Paulista dizem que era o torneio mais difícil do mundo, talvez. O Edu Bala falou isso pra gente. Sim. De que não se dava valor, porque ela não pagava bem. Exatamente. Não tem isso. E o Paulista você ganhava do Santos de Pelé e de grandes clubes ali. Então, os campeonatos, o Robertão da época ali, que falam que é muito difícil também ganhar. Então, assim, tudo tem que ser contextualizado, né? Então, o Palmeiras ter ganhado 2 Libertadores hoje, a gente não pode... Eu sempre falo isso, né? Não é porque o Palmeiras ganhou que esses são os melhores, esse é o melhor time. Eu acho que a gente tem que contextualizar tudo. Esse é o melhor goleiro da história. Não, entendeu? Esse é o maior ídolo da história. Teve gente que sentou aí onde você tava e falou isso. O Everton é o maior goleiro da história, o maior ídolo da história do Palmeiras. Esses devaneios acontecem muito na torcida. Eu não quero desprezar os títulos que o Palmeiras ganhou, as Libertadores, a importância. Não é esse o ponto, mas tem que se contextualizar. A gente ganhou alguns torneios aí passando por adversários fracos. A gente sabe como que foi. Ok, o Palmeiras teve seus méritos, não tô querendo tirar os méritos do Palmeiras, mas às vezes você ganhar um Paulista do Santos, do Pelé, nos anos 70, 60 ali, era mais difícil. Então, claro, sem dúvida. Eu não sei, é difícil fazer esse comparativo só com o título, né? Mas é uma era muito vitoriosa que a gente vive, como viveu em 90, como viveu nos anos 60 e 70, né? Então, eu colocaria tudo academia, então, eu acho que se essa é, a de 90 entendeu? Então entendi. Então, esse é o meu essa ponto, pode... Então não tem essa conversa. Não, essa é. Então a de 90 não é. Então não tem nada a ver. Esse é o meu ponto. Porque é o que a gente falou. Se uma as duas tem que ser. Se essa tem título, de 90 também teve, só que teve um bom futebol, não teve um buraco ali, igual você falou, mas teve o bom futebol que pega. Então, não sei, se eu não consigo desconsiderar os anos 90 e considerar agora. Então eu vou repetir a pergunta. Mas assim... O que eu faria? Eu falei, eu acho que o Palmeiras tem as academias, que é 60 e 70. Os anos 90 é um marco na história do clube, a gente pode chamar de outra coisa, e agora a gente pode chamar de outra coisa. Você tá bugando a minha cabeça. É a minha sugestão. Afinal de contas, mas quantas academias tem o Palmeiras pra você? Mas se tem que chamar de academia, então são 4. São 4? Sim. Eu acho que são 4 também. Então são 4. Eu acho que são 4. Já que o Palmeiras gosta desse termo academia e tudo mais, e precisa chancelar de academia, senão você daria outro nome. A gente vai pensar no próximo nome. Talvez eu daria um outro nome. Quem sabe num vídeo futuro a gente traga sugestões de nomes. Porque é o que eu falei, o Palmeiras tem períodos marcantes, e 90 foi um, e o de agora é outro. Então não tem como desconsiderar na história. Não, concordo, mas se quer chamar de academia, chama, são 4 academias. A gente vai pensar no outro nome, então. Uma alternativa à academia. Exatamente. Já que a academia são essas duas aí, é difícil de equiparar em todos os sentidos, né? E pra você, meu caro telespectador, internauta, ouvinte, tem os variados nomes, né, André Salini? Tudo depende da plataforma que a pessoa está nos assistindo ou nos vendo. Pra você, é academia, não é academia? Deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha dessa opinião. Por enquanto, ficamos por aqui, então. Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, Até então. Mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.